nós estamos aqui com 4 pessoas, né? Aqui a Rose, para quem não conhece, é minha esposa, está ali a Rose, minha esposa. A Mércia e o Oséias são alunos, mas o Oséias também participa comigo de vez em quando para dar as aulas. O Oséias a gente compartilha algumas aulas, né? E o Oséias também é professor da escola dominical, tá? Nós vamos fazer esse estudo. O estudo tem algumas regras, né? Nós vamos começar agora, assim, é só essa introdução, bom dia, graça e paz, essas conversas assim, mas a hora que começar o estudo, nós começarmos, eu vou começar a fazer o estudo e as perguntas ficam para depois, no final, tá bom, irmãos? Vocês anotam aí, pegam um papel, uma caneta e anotam as perguntas de vocês. Aí no finalzinho, eu abro um espaço para fazer perguntas, tá? E vai chegar um momento que eu vou fechar aqui os microfones para não ter interrupção, não ter barulho. Então eu vou fechar o microfone, mas vocês vão participando da aula normalmente e depois eu volto com a imagem de vocês aqui tudo, de novo, para a gente fazer as perguntas. Tá bom? É a minha primeira vez, então eu estou começando, estou aprendendo assim mesmo, tá? Depois pega o jeito, tá bom? Vamos lá então? Nancy, preciso deixar só eu aqui, como é que eu faço? Só eu, né? Posso começar? Irmãos, vamos fazer uma oração, tá? Primeira coisa, nós vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo dirija essa aula aqui para a gente. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, primeiro agradecendo pela bondade do Senhor, pelo amor, pela graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E tudo isso a gente vê através do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou para nos salvar, nos perdoar, derramar do Teu amor, da Tua misericórdia. Nós somos gratos. Muito obrigado. Espírito Santo, pedimos que o Senhor conduza essa aula. Peço que o Senhor me capacita e abençoa cada um que está participando para ter entendimento também do que vai ser oferecido hoje no ensinamento bíblico. Peço que o Senhor vai na frente, cuidando de tudo, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então é isso, irmãos. A nossa aula, ela tem um nome aqui, eu vou colocar aqui o PowerPointer, né? PowerPointer. Deixa eu ver se eu acho ele. Vamos lá. Vamos colocar aqui no PowerPointer. Aí, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, né? Então, aqui, irmãos, aqui nesse cantinho aqui, vocês vão ver que está escrito os contrastes da vida cristã, tá? Então, nesse tema aqui, os contrastes da vida cristã, vou tentar ver se consigo fazer assim. Então, aqui no contraste da vida cristã, a primeira coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que ver, para a gente poder entender bem certinho, a gente tem que entender o que é contraste. Porque a vida cristã, a gente sabe, a gente lê a Bíblia, né? A Bíblia ensina como que nós devemos ter uma vida que agrada a Deus. Então eu peguei aqui algumas coisas para a gente poder fixar bem essa palavra contraste no começo da nossa aula. Então aqui, contraste é igual aversão ou que diferencia uma coisa da outra. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Você coloca uma roupa, uma blusa, uma calça, sei lá, um sapato, uma bolsa, qualquer coisa, com diferença de cor. Um é preto, pode ser uma blusa, uma calça. Um é preto, o outro é branco. Então, existe um contraste muito grande de uma cor com a outra, porque uma cor é bem clara, outra cor é mais escura. Então, são contrastes fortes. Existe contraste que já se aproxima um pouco mais. Um exemplo, o vermelho do laranja já dá um contraste mais fraquinho. O cinza do preto já vai dar um outro contraste mais fraco. Se você colocar o azul com o roxo, se você pegar o amarelo com o azul, o contraste já é mais forte, porque a diferença é grande.
Você pode perceber que na sua televisão, quando você acessa o menu para fazer uma configuração, lá tem uma parte que se chama contraste, tem outra parte que se chama luz, brilho, nitidez. Então, lá no contraste também tem várias cores, onde você vai aproximando do jeito que você acha melhor para você. Existe outro tipo de contraste também, que a gente sabe que é uma substância que os médicos usam, que permite melhorar a avaliação do exame médico, para ver melhor que uma lesão, um tumor. Então, é um contraste nessa que se chama substância. Então, a gente entende que o contraste da vida cristã, nesses temas que a gente vai analisar, né, no decorrer das aulas, a gente vai sempre ver dois subtítulos, um comparando com o outro, para ver o contraste. Que nem o de hoje se chama equilíbrio ou dedicação. Qual o contraste que tem entre equilíbrio e dedicação? Qual que é a diferença? Qual que são os extremos, né? Então, no caso do equilíbrio, no caso do equilíbrio, nós temos que ter solidez, né? O equilíbrio no caso, solidez, estabilidade, harmonia, sem extremos. Então, vou te dar um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. Um exemplo bem fácil, bem simples, que todo mundo pode ver no dia a dia. Você pega lá algo que você coloca na geladeira, vai. Pode ser uma gelatina, um doce, que para ele poder ficar firme, para ele manter aquele equilíbrio natural dele, ele tem que ficar na geladeira. Aí se você tira e fica muito, muito tempo fora, ele vai ficando mole, vai perdendo equilíbrio, vai se derretendo. É diferente de um ferro, de uma rocha, de uma pedra, que ele aguenta várias temperaturas, né? Então ele mantém aquele equilíbrio. Nossa vida, ela tem que ter um equilíbrio. Todo mundo tem, independente de ser cristão ou não, a religião que a pessoa crê, qualquer coisa, a pessoa ela tem que manter um equilíbrio emocional, o equilíbrio nos seus pensamentos, o equilíbrio nos seus sentimentos, nas suas ações. Então é muito importante isso, a pessoa ela manter o equilíbrio, né? E agora, o contraste do equilíbrio com a dedicação é que nós vamos ver daqui a pouco, mediante a palavra de Deus. Outro equilíbrio também, que uma pessoa que tem, independente da religião, do que ela crê, ela pode ter um equilíbrio financeiro, ela pode ter um equilíbrio na hora da sua alimentação, ou comer demais, ou comer pouco. Então, se ela não mantém um equilíbrio, ela acaba se prejudicando. Mídias sociais, né? Mídias sociais do trabalho, no diálogo. Tem gente que está numa turma, tá com a família, ou socializando com alguma outra turma, pode ser no trabalho, pode ser numa roda de conversa, e só ela fala, ela não tem um equilíbrio, só ela quer falar, não para de falar, não deixa ninguém falar. Então, isso também prejudica muito. Então, qual que é o equilíbrio na nossa vida cristã? O que é melhor? O que é melhor para a gente, para nós que somos cristãos? Então, o equilíbrio ou a dedicação na palavra? É isso que nós vamos aprender agora, tá? Eu falei um pouquinho do equilíbrio, agora eu vou falar um pouquinho da dedicação. Dedicação, no caso, geralmente a gente se dedica mais naquilo que nos dá prazer. Então, aquilo que te dá prazer é que você vai se dedicar mais tempo, mais estudo, você vai se empenhar muito mais naquilo que te motiva, naquilo que te inspira. Então, é isso que você vai se dedicar. Você pode ter equilíbrio em várias coisas, mas você vai se dedicar muito mais nessas coisas também, né? No objetivo que você quer alcançar. Então, você vai se dedicar nisso. Então, a sua vida vai ser focada nessas coisas, tá? Continuando aqui, irmãos, a primeira parte que a gente vai estudar é inspiração no grande modelo de Jesus. Então, a nossa dedicação, na verdade, ela precisa estar inspirada no modelo que é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o modelo para a gente seguir. Então nós temos que ter o quê?
a inspiração, a motivação de viver uma vida que agrada a Deus. E qual é o modelo? O modelo é Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai analisar aqui nessa aula, tá? Eu vou aqui mostrar aqui os outros temas que a gente vai analisar. Daqui serão 3. O próximo vai ser compreensão do caráter de Deus. Então, a gente vai analisar sobre a compreensão do caráter de Deus também. O outro é sobriedade no relacionamento com Deus, tá? Então, na verdade, são os três subtítulos que nós vamos analisar nessa aula. São esses 3, tá? Os contrastes da vida cristã, né? Então, aqui, ó, devemos converter o equilíbrio em dedicação completa a Jesus Cristo. Então, nós temos que ter uma vida equilibrada? Sim. Agrada a Deus? Sim. Mas a nossa dedicação a Deus, ela precisa ser uma dedicação 100%, uma dedicação equilibrada, que realmente vai agradar ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse primeiro ponto, olha só, inspiração no grande modelo de Jesus. Então, nós temos que estar focado, olhando para Jesus, focado e recebendo dele inspiração. Pode ver que os músicos, pessoas que fazem filme, até mesmo pessoas que projetam algum carro, uma casa, eles se inspiram em algumas coisas para poder fazer o deles, né? Então, um jogador de futebol, um atleta, todos eles têm uma inspiração. E a nossa inspiração, o nosso modelo para a gente viver a nossa vida cristã é Jesus Cristo. Não tem outro, né? Onde nós iremos se só o Senhor Jesus tem a palavra da vida eterna, se Ele é o único Filho de Deus, Ele é o Senhor, o Salvador. Então, a nossa inspiração é Jesus, o nosso modelo. Vamos ver aqui um texto bíblico. Se você tiver uma Bíblia aí na sua mão, ou pode ser no celular, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou abrir aqui a minha Bíblia também, tá? Estou com a minha Bíblia aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui a minha Bíblia. Olha só. Essa daqui é a minha Bíblia. Então, é Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, ó. Está escrito. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que tende testemunhas, estou lendo tudo errado, irmão, vou começar tudo de novo, que eu pulei uma linha aqui, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, tá? O qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Ignomia é a humilhação, ele não fez caso da humilhação que ele estava passando ali naquele momento, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha que coisa, esse texto, ele revela coisas maravilhosas para nós sermos inspirados por Deus para viver uma vida cristã. Então, aqui nesse caso, nós sabemos que o capítulo 12, para a gente poder entender o capítulo 12, a gente tem que ler o capítulo 11, né? Aqui está falando de que nós estamos sendo rodeados de grandes testemunhas. E essas testemunhas, elas estão escritas no capítulo 11, que são os heróis da fé. Então, os heróis da fé, lá no Antigo Testamento, eles viveram uma vida de bom testemunho, que agradou a Deus. Passaram por momentos difíceis na vida dele, perseguição, sofrimento, mas eles viveram uma vida que agradou a Deus, uma vida que deu bom testemunho. Tanto é que no capítulo 11, depois você lê com calma na sua casa, você vai ver que a vida deles foi uma vida difícil, mas foi uma vida que Deus fez questão de colocar o nome deles aqui no Novo Testamento, no capítulo 11. Para quê? Para mostrar para a gente que é possível. Eles eram seres humanos igual a gente, mas é possível
nós termos uma vida inspirada em Deus, no Senhor Jesus, e agradar a Deus. Eles eram seres humanos igual a gente. É claro que o Senhor Jesus é Deus, é diferente, né? Ele é Deus, nunca pecou, nasceu sem pecado, venceu todas as tentações, venceu o diabo, venceu a morte. Ele é Deus. Nós não vamos nos comparar a Jesus, mas nós podemos nos comparar entre nós, seres humanos. Tanto é que Deus deixou aqui os heróis da fé, para que a gente possa entender que os testemunhos deles foi um testemunho que realmente agradou a Deus, e nós podemos também, nessa época que a gente vive, nós vivemos dando um bom testemunho. E as pessoas que estão em nossa volta também estão olhando para a gente, e o nosso testemunho serve de bênção para as pessoas chegarem até Jesus Cristo. Então é importante. Outra coisa também que é importante a gente ver, está falando aqui ó, no versículo 1, nós devemos o quê? Desembaraçar de todo peso e pecado. A nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida desembaraçada de peso. Então, quando a gente, olha só a diferença, aqui tem o peso e tem o pecado, tem duas palavras aqui. Se você peca, dá um peso, né? Você já sente mal, sente aquele desconforto na sua vida espiritual, você fala assim, pequei, eu tenho que pedir perdão. Enquanto você não pede perdão, você não sente bem, não fica bem. Então você tem que dobrar o joelho e confessar o pecado a Jesus Cristo. O Senhor Jesus perdoa e purifica nossos pecados. Agora, peso é uma coisa, o pecado é outra. Agora, o que está causando um peso? O que pode ser um peso? Pô, tem gente que para ela, a família é um peso. A família dela é um grande peso na cabeça dela, né? Na cabeça da pessoa. Pode ser que é o trabalho, ela não consegue ter uma vida cristã que agrada a Deus por causa do tipo de trabalho, como que é o formato de trabalho, o rol de amigos que ela tem, o estudo, a rede social. Então, talvez uma busca de um sucesso, uma mágoa, uma decepção que ela está passando. Então, isso aí pode estar causando um grande peso. Agora, como se livrar? Precisa buscar ajuda. Primeiro em Deus, né? Primeiro é buscar Deus, buscar ajuda no Senhor Jesus, na palavra. Deus preparou também psicólogos, psiquiatras, médicos, até mesmo servos de Deus que realmente estavam vivendo uma vida cristã bonita, que pode te aconselhar, pode te ajudar. Então, tudo isso é importante, a gente nos livrarmos de coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada com Jesus. E nos livrarmos também de uma vida pecaminosa, porque uma vida pecaminosa, isso aí já sabe, não agrada a Deus, né? Então é isso, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, para que a gente possa perseverar nessa carreira, de seguir uma carreira na vida cristã, nós precisamos olhar firme para Jesus Cristo. Olhar, observar os atos de Jesus, a vida de Jesus, aprender com ele e caminhar com ele. Não é simplesmente ouvir, aprender e virar as costas. Não, nós temos que ser ouvintes, mas principalmente nós temos que ser praticantes da palavra. Então, aqui nesse versículo 2 está falando assim que nós devemos olhar firme para o autor consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, tá? Então já tem até o nome aqui, deixou claro. Jesus Cristo é o autor consumador da nossa fé, o qual por troca da alegria que estava proposta, né, que é o que? Ele, depois da morte e da ressurreição, depois da morte ele ressuscitaria, que foi o que aconteceu, ele estaria sentado à destra de Deus. E com tudo isso, ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo. Então, nada pôde parar a obra de Deus que estava na vida do Filho dele, Jesus Cristo. E ele também venceu a humilhação. Ele foi humilhado naquela cruz e ele venceu. Por quê? Porque estava proposto. Estava proposto, ele é o consumador, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Então, nós temos que olhar para ele. Ele é a nossa grande inspiração. Outra coisa que é importante também, irmãos, é Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos, se quiserem abrir a Bíblia aí também. Mateus capítulo 20, versículo 28, está escrito. Eu vou ler do versículo 26 até o versículo 28, para dar um sentido melhor aqui no nosso entendimento, tá? Está escrito assim, ó. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser
tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Claro que aqui tem um contexto, né? Tem aqui uma petição da mãe de Tiago e João, que queria que eles se assentassem ao lado de Jesus, lá no céu, tal. Aí começou a explicar que, no caso aqui, ele deu até uma ilustração. Ele falou assim, como é que é os governantes de vocês? Aqui no versículo 25, ele dá uma explicadinha, só para a pessoa começar a entender. Ó, eles falam assim, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então ele quis mostrar a questão da autoridade, que quem tem autoridade para decidir é o Pai. Ele está aqui a serviço de Deus, ele está aqui servindo. Jesus Cristo falou assim, ó, essas coisas quem vai decidir é o Pai. Aqui no meio de vocês não é a mesma coisa? Quando vocês têm uma autoridade, um patrão, ou uma autoridade no governo, os maiores, eles têm mais autoridade sobre os menores. Só que no reino de Deus é diferente, é o contrário. É o contrário. O Senhor Jesus, ele é o maior, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Só que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio servir a gente. E outra, ele ensina isso também. Nós que temos assim uma posição na igreja, uma pessoa é um pastor, um missionário, um líder, um diácono, lá tem uma posição assim, e não é para ele ficar exaltado, se achando. Na verdade, a posição dele é para que ele sirva mais ainda. A posição dele é de servir. Então, quanto maior o cargo, né, vamos colocar assim, o cargo, né, então ele tem que servir. Quanto maior o dom, né, que Deus deu, como está escrito lá em Efésios, uns veio para ser pastores, profetas, né? Deus enviou assim, Deus a capacitou com esses dons, pastores, profetas, mestres, evangelistas, porque esses que vão servir a igreja, tá? Então é diferente, tá bom? Então a nossa inspiração é o Senhor Jesus, ele serviu a gente, e vamos falar a verdade, continua servindo. Quando você pede para Deus, você ora, você busca, o Senhor Jesus não está sempre te abençoando? Então, ele continua nos servindo, nos abençoando, nos perdoando, nos motivando, dando livramento. É uma bênção. Glórias a Deus. Vamos para o próximo ponto. Então, está aqui o contraste, né, da vida cristã. Próximo ponto. Devemos converter, olha só, o equilíbrio em dedicação completa a Jesus. Temos que ter uma vida equilibrada? Sim, mas uma vida equilibrada em todas as coisas. É importante, muito bom. Mas a nossa dedicação na palavra, na oração, no jejum, nossa dedicação na obediência, ela precisa ser completa. Então, nesse segundo ponto, nós vamos entender aqui, ó, compreensão do caráter de Deus. Deus, ele tem o caráter. Qual é o caráter de Deus? Aqui eu coloquei alguns atributos do caráter de Deus, que é o amor. Deus é amor. Então, ao contrário do amor, o que pode ser? Ódio, né? Pode ser o ódio, né? Então, Deus, ele é amor. Nós temos que amar. Nós temos que o amor ágape de Deus, ele nos dá força para a gente poder amar nós mesmos. Primeiro, amar a Deus, amar a nós, amar o próximo. Deus, ele é justo. Então, Deus, ele é justo, é um caráter de Deus que ele coloca na gente também, de nós sermos justos com as coisas. Deus, ele é santo. Então, esse é o caráter de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos ser santos como ele é santo, o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é misericordioso, é outro caráter de Deus, a misericórdia, que nós devemos também exercer misericórdia sobre todas as coisas. Deus é bom e por isso que até o versículo fala que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E é verdade, Deus é bom. É importante nós sermos bons também. Deus é bom, mas não é bonzinho, tá? Tem essa diferença. De ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. Ser bonzinho é você passar do limite e deixar as pessoas abusar de você, fazer você de tonto, sei lá, essa palavra é adequada, mas nós temos que ter o mesmo caráter de Deus. Nós temos que ser bom, ao ponto de ajudar o necessitado, ajudar as pessoas, tratar com amor, com educação, com respeito, com ética, mas
Bonzinho não. Bonzinho é o quê? É aquele que deixa os outros fazer dele o que quer. Não é, Deus não, nem Deus é assim. Ninguém faz de Deus o que quer. Deus, ele é bom. Deus não é bonzinho. Deus é justo, né? E com isso a gente aprende que Deus é rígido. A bondade de Deus é muito boa para a gente, mas também, se não andar correto no caminho de Deus, a justiça vem. E outra coisa, Deus é fiel. Deus é fiel com a palavra dele. Então a palavra dele que está escrita, que ele deixou de Gênesis a Apocalipse, ele é fiel. Independente se a pessoa é incrédula, é ateu, não importa que a pessoa fala se existe inferno, se não existe inferno, se morrer não vai para o céu, se vai para o céu. O que ele fala não interessa. Deus é fiel na palavra dele, o que está escrito vai acontecer. Até o dia de hoje, tudo que já aconteceu, que nós vemos que já foi profetizado, já aconteceu, e daqui para frente está acontecendo e vai acontecer, independente do que os outros creem, do que os outros falam, isso não interessa. Né? Quem manda, quem é soberano é Deus. Então, esse é o caráter de Deus. Vamos ver aqui, em Jonas capítulo 4, versículo 2, eu vou abrir aqui em Jonas, já deixei até mais prático aqui para a gente não ficar demorando. Então aqui, Jonas, o que aconteceu com Jonas? Jonas, ele recebeu uma ordem da parte de Deus. Ele recebeu uma ordem que ele tinha que ir lá para Nínive para poder pregar para aquele povo. O povo lá de Nínive era um povo bastante rebelde, tá? Um povo rebelde, que vivia na desobediência da palavra, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia nada. Então eles viviam do jeito que dava prazer na vida deles, na vida carnal, sentimental. Tudo que é tipo de pecado que você possa imaginar tinha ali naquela cidade. Era uma cidade boa, uma cidade portuária, de negócios, mas também o pecado estava aflorando ao ponto de Deus falar para Jonas assim, ó, vai lá e prega para eles, fala do meu amor, eu quero resgatar eles para mim. E Jonas ficou muito, assim, inquieto com isso, ele achou injusto, ele achava injusto, como é que pode aquelas pessoas sendo desse jeito, e o amor de Deus vai ser derramado para eles, eles vão se converter, eles vão agora viver uma vida que agrada a Deus. É como se a gente pensasse assim, pensa assim, que você conhece alguém que leva uma vida totalmente desgarrada do Evangelho, uma vida totalmente assim, que se pensa, será que essa pessoa um dia vai receber a salvação de tanto pecado que ela comete, uma vida tão desorganizada, e aí você chega ao ponto de não querer nem pregar para ele? Já pensou uma coisa dessa? Foi o que Jonas sentiu. Então, mas só que o que aconteceu? Jonas, ele, de vez ele ir para Nínive, ele pegou um navio em uma cidade, no porto chamado Jope, e foi para Tarsis. Nem chegou, né, lá em Tarsis, mas ele queria ir para Tarsis para se esconder de Deus. E aconteceu que veio uma tempestade. Bom, essa história toda você vai ler lá em Jonas. Veio uma tempestade, ele caiu no mar, um peixe muito grande engoliu ele e acabou levando ele para Nínive, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas e um propósito na vida também daqueles ninivitas. Tanto é que quando ele chegou lá, Jonas acabou pregando e eles acabaram realmente se convertendo a Deus, né? Fizeram jejum, se arrependeram, rasgaram as suas vestes, ficaram realmente, se agradaram de Deus e se converteram. E Jonas ficou muito triste, muito chateado. Aí depois Deus fez ele entender que Deus estava mostrando para eles, tanto para os ninivitas como para o Jonas, porque na verdade Jonas precisava ser tratado também. Então tudo isso foi um tratamento na vida de Jonas. E a misericórdia na vida dos ninivitas, né? Naquele povo de Nínive. E Jonatas, ele acabou entendendo no final, acabou entendendo que Deus, ele é amor, que Deus é justo, santo, misericordioso, Deus é bom, Deus é fiel. Então esse é o caráter. Quando você começa a compreender o caráter de Deus, entender o caráter de Deus, e a sua vida começa a ser uma vida mais prazerosa, no sentido que você começa a ter mais afinidade com Deus, porque se você realmente ama Deus e quer viver na palavra de Deus, você vai amar essas características. O amor, a justiça, a santidade, a misericórdia, a bondade, Deus é fiel. Você vai realmente querer fazer a mesma coisa. Por quê? Porque você sabe que uma vida com Deus é muito melhor do que a vida que a gente vivia antes. Eu falo por mim. A vida que eu vivia antes, misericórdia, né?
eu não sei como é o sentimento de quem já nasceu num lar cristão, porque quem nasceu num lar cristão, a pessoa não viveu uma vida mundana no extremo, como, como no caso, no meu caso, né, que eu vivi uma vida cristã no extremo. Rose, seu microfone está ligado, tá? Obrigado. É uma vida cristã no extremo. Então, são essas diferenças. Então, hoje, quando eu olho para trás e olho hoje minha posição de ser um cristão, de ser alcançado pela graça, e eu valorizo muito o amor, os atributos de Deus, eu valorizo demais isso na minha vida. Eu sei que eu preciso disso 24 horas por dia. Outra coisa que é importante para a gente compreender o caráter de Deus, irmãos, é claro que eu estou pegando poucos versículos, né? Não dá nem tempo de ver tudo aqui, né? Mas vamos ver aqui mais um, aqui em João capítulo 15. Eu vou abrir aqui, João capítulo 15, versículos 7 a 10, tá? João 15, tá chegando. O versículo 7 a 10. Vou ler aqui para os irmãos, se você tiver a Bíblia aí, acompanha. Está escrito assim, ó. Se permanecerdes em mim, quem está falando aqui é Jesus Cristo, tá? Se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Irmãos, eu grifei aqui, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte, mas eu grifei aqui quantas vezes entra a palavra permaneço. Permanecer. Olha só. No versículo 7 entrou duas vezes. No versículo 9 entrou mais uma vez. No versículo 10 entrou mais duas vezes. Então a palavra permanecer é muito importante, irmãos. Permanecer no caráter, na compreensão, na vida de Jesus Cristo. E aqui o que Jesus está falando? Ele está falando que ele permanece nos ensinamentos, nas ordenanças, nos propósitos do Pai. Ele foi enviado aqui na Terra pelo Pai. Então ele viveu uma vida de obediência naquilo que o Pai falava com ele, através do Espírito Santo. Ele obedeceu toda a lei dos profetas, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, ele obedeceu certinho, fez tudo, né? E aqui ele estava ensinando a importância de permanecer na palavra de Deus, nos mandamentos. Então, aqui nesse versículo, no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, da mesma forma que o Pai amou e ama, né, o Filho dele, Jesus Cristo, e nós devemos amar a Deus, amar a Jesus, amar o Espírito Santo, amar a palavra de Deus, amar tudo aquilo que é de Deus, nós devemos amar e viver. E aqui o Senhor Jesus estava vivendo uma época de grande de pessoas filósofas, grande discórdia, os próprios judeus viviam discordando dele em muitas coisas, porque os judeus queria que viesse um líder que realmente sobressaísse sobre os romanos, porque eles eram os judeus estavam sendo perseguidos ali também pelos romanos, pagando impostos, não tinha liberdade para nada. E eles queriam que liberdade, eles queriam que a religião deles, no caso o judaísmo, sobressaísse e eles voltassem a dominar toda aquela área. Mas não foi isso que Jesus veio. Jesus não veio para essas coisas, irmãos. Jesus veio para nos abençoar na nossa vida espiritual, reinar na nossa vida espiritual. Tá? Então, nós devemos o quê? Ter uma vida espiritual que agrada a Deus, obedecer os mandamentos. Temos que obedecer a lei dos homens? Sim, temos que obedecer a lei dos homens também. Só que até onde a lei do homem não nos prejudica na obediência da palavra de Deus. Porque quando a gente começa a ver que a lei dos homens vem nos prejudicando, fazendo com que a gente desobedeça a palavra de Deus, aí não, aí tem que parar.
Mesmo que venha perseguição, mesmo que eles nos matam, nos levam preso, a gente não pode obedecer certas leis dos homens, tá? Porque nossa vida, ela é pautada, ela é firmada numa rocha que se chama Jesus Cristo, nos mandamentos da palavra de Deus, tá bom? A primeira coisa é isso. Então, devemos compreender essas coisas. Então, está aqui, irmãos. Então, a gente já falou sobre essa parte, né? Compreensão do caráter de Deus. Então, nós devemos manter a nossa vida, uma vida cristã bonita, nesse caráter, tá? Amor, justiça, misericórdia, bondade, fidelidade. Que é essa dedicação. Temos que ter equilíbrio em todas as coisas, sim, mas a nossa dedicação no caráter de Deus, compreender primeiro o caráter e nos dedicarmos a isso que é o mais importante, tá bom? O terceiro aqui, para a gente já ir para o final, já estamos finalizando, é sobriedade no relacionamento com Deus. O que seria sóbrio? Você está sóbrio? O que é sóbrio? Sóbrio é você não estar sob influência ou de coisas químicas, pode ser droga, bebida alcoólica, essas coisas todas. Influência de pensamentos que venha causar dúvida na nossa fé, para a gente poder ficar duvidando da Bíblia. Então, não pode ter essas coisas. Então, nós temos que ter uma sobriedade no relacionamento com Deus, como? Fixado a nossa mente, a nossa fé, somente bebendo dessa água, dessa fonte, que é a palavra de Deus. A gente vai ouvir outras coisas? Claro que vai ouvir através de televisão, rede social, filósofos ainda mais, né? A gente vai ouvir um monte de coisa, e dentro de uma sala de aula, existem professores que faz de tudo para desvirtuar a nossa fé, mas nós estamos bebendo de uma fonte, uma mente sóbria. Sóbria onde? No relacionamento com Deus, na palavra de Deus, que nos fortalece. Não estar sob efeito de substâncias químicas, que eu falei, então está sóbrio. Pensamentos automáticos disfuncionais, o que é isso? Pensamentos automáticos na sua mente, às vezes você está pensando que você não tem valor, vem um pensamento automático, eu não presto, não tenho valor, eu não consigo, não vou fazer. Isso é um pensamento disfuncional. Ou então vem um pensamento de ira, de raiva, de xingar, de falar um palavrão, são pensamentos na hora que vem assim, disfuncionais, que pode prejudicar a sua vida, e isso causa, de vez você ficar sóbrio na palavra de Deus, você começa a ser influenciado por coisas que prejudicam a tua vida. Crenças também, que se opõem à palavra de Deus. Então nós devemos evitar ao máximo tudo isso e ficarmos sóbrios, né, limpos, bebendo somente da nossa fonte, que é a Bíblia Sagrada, e mantermos um bom relacionamento com Deus. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, vou abrir aqui a minha Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Se você tiver aí para acompanhar, você acompanha também, tá? Eu vou ler o versículo 1 e o 2, tá, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, irmãos, olha que coisa, que texto maravilhoso que vai nos ajudar a termos uma vida sóbria, limpa, pura, né, dirigida pelo Espírito Santo, uma mente que realmente agrada a Deus, porque tudo começa pelos nossos pensamentos. Se você não domina, se você não controla, se você não observa o que você está pensando, isso vai prejudicar o seu emocional, o seu relacionamento com Deus, vai prejudicar o seu comportamento. Então, tudo começa com o nosso pensamento. E a Bíblia fala que Cristo é a cabeça, né? E nós temos a mente de Cristo. Então, olha só que interessante. Nós temos a mente de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, nós somos a igreja. Então, tudo começa pelo pensamento. Não começa com o movimento do seu corpo. Para você movimentar o seu braço, as suas pernas, o seu pescoço, para você falar, tudo começa com o pensamento. E como é que está o nosso pensamento? Nosso pensamento realmente, em primeiro lugar, está agradando a Deus. Nós estamos bebendo, nos purificando o nosso pensamento com a palavra de Deus.
nosso relacionamento com Deus realmente está agradando a Deus em primeiro lugar? Então, aqui nesse texto, está falando que nós devemos, olha só, está ensinando aqui no versículo 1, nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, o corpo, para a gente poder apresentar o nosso corpo, em primeiro lugar, nós temos que ter uma mente renovada na palavra. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, uma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, ele está sendo influenciado por várias coisas que o mundo oferece. E ele vai escolher. Ele vai querer manter um equilíbrio, ele vai escolher aquilo que agrada a ele e que não agrada. É simplesmente coisas naturais. Agora, quando a gente se converte, a gente entrega a nossa vida para Jesus, passamos a ser uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, a nossa mente é renovada também, nós temos agora a mente de Cristo. Então, o que acontece com isso? Nós devemos observar aquilo que agrada a Deus, como é que está o nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa mente ela é transformada. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitos que não conseguem experimentar. Ele vem para Jesus, mas ele quer continuar vivendo uma vida como ele vivia antes. Ele quer viver uma vida buscando prazeres da carne, do mundo, que satisfaz as suas emoções, seus sentimentos, sua carnalidade. Ele não quer renunciar à sua própria vida. Ele não quer deixar de viver os prazeres do pecado, porque é muito mais fácil viver a pessoa ser influenciada pelo pecado, porque o pecado, a porta é larga. Então tem muitas coisas que pode fazer a pessoa se alegrar no meio do pecado. Agora, na vida na porta estreita, que é o próprio Jesus Cristo, uma vida de santidade, a pessoa acha que não tem uma vida prazerosa, mas tem, irmãos. A vida prazerosa, a verdadeira vida que nos dá prazer, é uma vida firmada em Jesus Cristo, no caráter de Deus, no relacionamento com Deus, uma vida sóbria, você sabendo quem é Jesus, quem é Deus, quem é a palavra, você conhecer, você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, aí você vai se enriquecer da palavra, da sua comunhão, a sua intimidade com Jesus, e você vai começar a experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, aonde? Na sua vida. Na sua vida, quando você começa a realmente ter uma intimidade com Deus, você vai orar, Deus começa a falar com você, Ele começa a te direcionar nas suas escolhas, o que você tem que fazer, Ele vai começar a direcionar os seus pensamentos, Ele vai começar a direcionar as suas emoções, você vai ser uma pessoa equilibrada, por quê? Porque você está se dedicando cada vez mais a Deus. Você vai ter uma vida mais prazerosa, você vai ter um equilíbrio nos seus pensamentos. Então é isso que Deus quer, que você faça um sacrifício. Então nós devemos sim sacrificar, renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, que é pecado, tá? Mesmo que as pessoas achem que a gente é ridículo, olha que coisa, diz que é crente, né? A gente está aqui se divertindo e ele está lá daquele jeito. Não importa, irmãos, importa é que você sabe que Deus Todo-Poderoso está se agradando da tua vida, é isso que importa, tá? E é claro que a gente não vai também ser o crente chato, né? A gente vai num aniversário, um exemplo, um aniversário do familiar. Às vezes tem alguns dos nossos familiares que ainda não se converteu. Chega lá, tem bebida, tem churrasco, tem forró, tem tudo. Aí você vai lá e fica parado dentro senta numa cadeira e não fala com ninguém. Não é assim também. Você não precisa beber o que eles bebem, você não precisa dançar aquelas músicas, você não precisa sorrir com as piadas deles, mas você precisa se relacionar. Já que você está lá, você se relaciona, dando bom testemunho, tendo empatia, e você vai, aos poucos, vai ganhando alguns, né, para Jesus, com seu testemunho, mas sem praticar o que eles praticam. Então é isso, irmãos, nós temos que ter uma renovação da nossa mente, tá? E é importante. Então, precisa ter sobriedade no relacionamento com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito importante. Nós devemos ler a palavra, orar, jejuar, mantermos firme a nossa fé. E Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem um plano na minha vida, tem um plano na vida da Nancy, da família dela, na minha vida como esposa, na sua vida. Deus tem um plano. Quando você começa a praticar realmente a palavra de Deus do jeito que Deus quer, o
plano de Deus vai acontecer na sua vida naturalmente. Mesmo que você passe por tribulação, por momentos de angústia, de sofrimento, porque acontece. Nesse mundo nós passaremos por aflições, mas não importa, não importa isso. Não importa que Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos fortalecendo, forjando em nós o caráter de Jesus, para que a gente possa viver uma vida cristã saudável e, com isso, ajudar outras pessoas que estão precisando. Para isso, a gente tem que realmente passar por essas coisas, nos fortalecer em Deus. Independente se o dia foi bom, se o dia foi ruim, não importa. Importa é manter firme a nossa fé em Jesus. Então, nós estamos indo para a conclusão, tá, irmãos? O contraste da vida cristã, que é o nosso estudo de hoje. Na conclusão, dedicação a Deus é demonstrarmos interesse em segui-lo, disposição em obedecê-lo e submeter a nossa fé somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vai surgir oportunidades de a pessoa balançar na fé? Vai surgir. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação tão ruim na vida, tão terrível, talvez até de vida ou morte, aí vem algumas pessoas oferecendo para a pessoa um outro tipo de fé. Não aceita, irmãos. Nossa fé é somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Então é isso. A Tânia, o pastor André Força está dando tchau. Tchau, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado. Depois eu desligo. Tá bom, irmãos? Continuando aqui. Aqui é assim, tá? Então a nossa fé ela é somente aí. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente. Não grava isso na sua cabeça, tá? Por mais que a pessoa ofereça alguma coisa para você, você fala, não aceito. Então você vai morrer. Morro, mas eu morro salvo com Jesus Cristo. Então a gente viu nesse estudo, o primeiro ponto foi inspiração no grande modelo de Jesus. Nossa inspiração é Jesus Cristo, tá? Nossa motivação, nossa vida. Compreendemos também o caráter de Deus, que Deus é bom, misericordioso, Deus é fiel, Deus é amor. E também é uma sobriedade no relacionamento com Deus, uma vida sóbria. Não podemos beber de outra fonte, temos que ter uma vida sóbria. Nosso relacionamento com Deus, a fonte é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou abrir aqui o microfone agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você vai poder fazer pergunta nesse momento, tá? Eu vou abrir o microfone, eu não sei de onde que abre aqui, mas a Nancy vai me ajudar. Pode abrir o seu microfone particular. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, aproveita agora, pode falar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Pastor, foi tranquila, entendi tudo, boa aula. Gostou, Mércia? Gostei sim. Que Deus te abençoe, tá? E eu espero você. Amém. Também. Espero todos na próxima aula, tá? Vamos participar. Essa aula aqui tem 3, mas na verdade tem mais pessoas inscritas. Talvez eles não conseguiram entrar porque demorou, mas eu vou explicar para eles depois que na próxima semana vai dar tudo certo, tá? Pode deixar. Estaremos aqui. Estarei aqui, né? Isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos então orar para terminar? Então vou orar, tá? Vou orar para a gente terminar. Para Deus estar abençoando cada vez mais. Porque abençoado nós já somos, né? Para Deus abençoar cada vez mais nossa vida. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa em tudo. Não importa o que nós passamos, se é momento difícil, momento de dor, momento de alegria, não importa. Tudo isso é bênção. Com tudo isso a gente aprende. Com tudo a gente aprende mesmo porque o Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso. O Senhor passou por momentos de alegria, de tristeza, de cansaço, de fome, de perseguição. O Senhor passou tudo, de tentação, mas o Senhor sempre permaneceu com a obediência ao Pai. E nós queremos ser assim também, obedecer os mandamentos do Senhor, viver para o Senhor. Abençoa cada um aqui que está assistindo a aula, protegendo a família, cuidando da saúde, repreendendo todo o mal, abençoando para que a pessoa venha ter um pensamento voltado na tua palavra. Abençoa a área financeira, familiar, abençoa a parte espiritual e abençoa também os relacionamentos. Repreende
todas as perseguições, cuida de todos, Pai. Nós precisamos do Senhor, todo momento da nossa vida. Nós estamos crescendo na graça do Senhor e no conhecimento da Tua palavra. E nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e podemos desligar, tá? Tchau.